Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel do EduC e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a arte de mediar. Quem já viu os vídeos anteriores vai compreender que o processo de mediação é fundamental para que a criança consiga aprender. Então, o meu objetivo é mostrar para você, professor que está me escutando, professora, que nós podemos acelerar a aprendizagem da criança com dificuldade na aprendizagem ou com deficiência intelectual, fazendo mediação pedagógica. Você sabe o que é mediação e como se faz? Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a teoria e também mostrando para vocês como se faz uma mediação a partir de uma tarefa simples e comum que você pode até ter aí na sua escola, ok? Porque qualquer tarefa pode ser mediada, ou melhor, né? Qualquer tarefa, quando entregue às crianças, todas elas devem ser mediadas. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês que o nosso aprendizado ele pode sofrer alterações. Como? Na sua estrutura. Porque as sinapses, elas então, quando estimuladas adequadamente, por meio de perguntas, elas vão alterando a estrutura cognitiva e fazendo então com que a criança aprenda de uma forma mais sólida e consistente. E não fazendo que a criança construa uma percepção episódica da realidade. Você vai compreender isso melhor daqui a pouco. Então vamos pensar assim. Como é que a mudança acontece? A mudança acontece quando a criança recebe um estímulo e esse estímulo, como ele tem uma intencionalidade certeira, que a gente chama, uma intencionalidade clara, precisa, foi bem planejada essa intencionalidade, o que vai acontecer? Essa intencionalidade, esse estímulo, né, ele acontece numa parte do cérebro. Só que o que acontece? Como o nosso cérebro é sistêmico, ele trabalha em rede, o todo também é beneficiado daquela ação ou por aquele estímulo. Vamos entender melhor um pouquinho. Vamos pensar assim, ó, a criança tem uma tarefa para fazer, certo? E ela dá uma resposta. Comum, você pode perguntar, por exemplo, 2 mais 2, ela vai dizer 4. Ah, qual a cor do sol? Amarelo. Hoje está chovendo? Não. Independente da resposta que ela der, independente da tarefa que for feita, você então vai fazer 2 perguntas que vão provocar a criança a pensar sobre a resposta que deu. Então, uma dessas perguntas é como você chegou a esse resultado? Como você tem certeza que 2 mais 2 é 4? O que eu estou forçando essa criança cognitivamente? Eu estou forçando ela a pensar sobre o que fez, sobre o que pensou, sobre a lógica que construiu. Então, a arte de mediar é a arte de fazer perguntas. Só que não pode ser qualquer pergunta. Tem que ser uma pergunta com uma intencionalidade. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse vídeo é a oportunidade que você tem de entender como se faz uma mediação pedagógica. E sabe aquelas tarefas que você comprou ou que tem no livro e que o seu filho ou seu aluno ainda não consegue fazer? Então, assista esse vídeo até o final e você vai estruturar uma mediação para que a criança possa pensar e desenvolver as suas funções cognitivas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. A gente tem uma tarefa e ela me dá uma resposta, independente se for certo ou errado. E aí você vai pedir
2 motivos para a sua resposta. Então, me explique melhor. O que você estava pensando quando fez essa tarefa? Esses 2 motivos vão provocar a criança para atentar à tarefa, ou seja, ela vai ter a sua atenção direcionada para aquilo que fez. Nesse momento, há uma alteração para além da simples resposta. Então, quando a criança vai assim, 2 mais 2 é 4. Porque ela já sabe, ela já fez. Então, você perguntar 2 mais 2 não é novidade. Se não é novidade, não tem aprendizagem. A aprendizagem está em cima das novidades. Agora, o bom mediador, ele quer saber como a criança chegou a esse resultado, independente se está certo ou está errado. Então, você vai fazer as perguntas adequadas e de forma intencional para descobrir o raciocínio da criança. Nesse momento, aquela simples resposta que é 4, vai ser uma resposta pensada, elaborada e justificada. Ela vai para um nível de abstração maior, ok? Então, é esse movimento. Assim, ensinar é você aprender a arte de mediar. Aprender é desenvolver as funções cognitivas de pensar. Então, é simples e é essa a nossa função enquanto professor. Fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. E essa aprendizagem, então, ela vai se dar de forma mais profunda. Eu vou apresentar aqui para vocês 2 árvores. Para mostrar que a mudança estrutural, quando a gente fala de mudança estrutural, é na estrutura cognitiva. Na forma como as sinapses se relacionam. Então, essa mudança é uma mudança contínua quando você faz a mediação. Então, aqui ó, tem um exemplo, um coqueiro e um flamboyant. Vamos pensar que os 2 mais 2 é 4. E aí, ok? Tá certo mesmo? Para que pensar? Isso seria uma aprendizagem do tipo coqueiro, que a gente chama monocotiledônia. Porque é só uma área que foi ativada, a criança não fez relação nenhuma, não pensou sobre, e essa aprendizagem é uma aprendizagem frágil, igual as raízes de um coqueiro, que tem um coqueiro incomodando lá na sua casa, você vai lá e vai arrancar ele. Quando você arranca, as raízes são todas individuais, separadinhas, e fica só um buraquinho assim, no jardim. Então é fácil tirar aquilo, não tem profundidade. Agora, se você plantou no lugar do coqueiro um flamboyant, vai arrancar um flamboyant da sua casa, para ver se não cai a metade da casa junto, a casa do vizinho, o muro. Não dá. Por quê? Porque são raízes profundas. Quando eu faço a criança pensar, eu estou fazendo raízes profundas. Eu estou mexendo numa parte da cognição, mas essa parte está movimentando o todo. Então, mediar é fazer a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. E nesse momento, as sinapses, então, estão agindo de forma sistêmica, se expandindo, se reestruturando cognitivamente. Gente, quem está falando isso não sou eu, né? É a neurociência, a Helvin Forsten, vários pesquisadores, inclusive o nosso neurocientista Miguel Nicoleles, certo? Todos vêm nos confirmar que as nossas sinapses, quando ativadas, reestruturam a forma como a gente aprende e como a gente pensa. Mas vamos lá. Essa aprendizagem mediada, ela tem algumas dimensões que eu quero conversar aqui com vocês, de uma forma até mais densa de teoria, mas depois eu vou mostrar na prática como isso ocorre. Então, assim, ó, aqui, ó. Quando a aprendizagem profunda acontece, para garantir isso, tem que ter permanência. Ou seja, a criança tem que reter a aprendizagem
construir estratégias, usar a experiência em outros conceitos, em outros contextos. Então, como é que eu vejo que essa criança realmente aprendeu? Quando aquilo que eu ensinei, ela pensou sobre, ela criou uma estratégia e ela consegue usar aquilo em outros contextos. Então, isso é importante. E essa permanência, o que vai garantir essa permanência? São 3 níveis. O primeiro nível é a duração, é o tempo necessário. Forte já dizia, para a criança pensar, tem que dar um tempo para ela pensar. Então, cada pergunta que é feita pelo mediador, seja individual ou em grupo, tem que dar um tempo para eles pensarem. Não é um tempo muito grande, é alguns segundos, né? Porque nós somos imediatistas, a gente quer logo a resposta. Então, assim, 1 minuto, deixe-me pensar. Que não necessariamente é 1 minuto, mas um tempo específico para que a criança possa elaborar e pensar sobre a sua resposta. Agora, não é em uma mediação que você vai garantir que toda essa estrutura cognitiva se modifique. É a sua prática. Então, numa das mentorias que eu fiz com a professora Camila, que você pode escutar, assistir ao vídeo, assim, eu sugiro para a Camila que ela então faça toda semana, durante 1 hora, a mediação da primeira unidade de cada disciplina, né? Então, pegar naquela semana, vou fazer português e matemática. Então, vem a capa da unidade da apostila e ela vai mediar aquilo ali. Isso vai virar um hábito. O hábito dela fazer perguntas para as crianças e o hábito das crianças pensarem em alguma resposta. Aos poucos, as crianças vão se habituando, né, àquele movimento, aquela prática pedagógica. Então, a permanência daquele aprendizado vai depender do tempo que você destina para vivenciar o processo de mediação. Outra, frequência. Quantas vezes, né, eu faço isso? O tempo, 1 hora, 1h30. E a duração, quantas vezes por semana? 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. E que intensidade, né? Que nível de exigência, que nível de aprofundamento você faz com a criança. Então, isso também é importante. Mas isso a gente só aprende fazendo. Então, assim, se você quer fazer diferente e fazer a diferença na vida do seu aluno que tem uma deficiência intelectual, aprenda a fazer a mediação. Com todas as etapas certinhas, porque isso é importante. E vai acompanhando os vídeos que eu vou mostrando. Então, eu vou mostrando as perguntas, qual é a intencionalidade, como a gente faz um plano com essa ideia de mediação, de experiência de aprendizagem mediada. E você vai anotando. No final de todos esses vídeos, você vai ter um monte de perguntas que você pode fazer para o seu aluno. E aí você vai organizar um plano por cada etapa. Também, um outro fator envolvido na questão da aprendizagem ou da mudança da estrutura é a questão da resistência. Então, assim, uma coisa é você ensinar 3 mais 2 e outra é 2 mais 3. Para nós é a mesma coisa, só inverteu as parcelas. Mas tem criança que aprende, e isso acho que eu dei aula agora para o 2º ano, ano passado, virtual, e eu fazia a continha, né? Por exemplo, 21 mais 14, e depois eu botava 14 mais 21. E eles faziam a conta toda de volta. Eles não conseguiam perceber, inicialmente, que eu só troquei a ordem das parcelas. E eu tive que mediar isso. Eu mediei com eles só a questão da atenção. E já bastou. Então, eles ficavam sempre atentos na adição se elas não eram simplesmente só troca de parcelas, porque o resultado ia ser igual. Então, aqui, quando eu percebo que a criança vê 3 mais 2 e não sabe 2 mais 3, então aqui não afetou todas as partes lá cognitivas, não foi uma aprendizagem em rede,
não fez raízes profundas. Então eu tenho que arrumar uma outra estratégia para chamar a atenção das crianças com relação a isso. Flexibilidade seria o oposto da resistência, tá? É a criança, ela pega aquilo que ela aprendeu e começa a relacionar com outras coisas em outros contextos. Aí a gente vê que a aprendizagem ocorreu. Quando ela fala, prof, por isso que a gente teve que aprender lá em ciência tal coisa, para poder entender agora em geografia como é que o planeta está localizado no sistema solar. Daí a professora diz, é isso aí mesmo. Então, nesse momento, a gente vê que esse enraizamento das sinapses, ela está sólida. A aprendizagem ocorreu. Generalização. Aqui eu quero chamar para vocês a atenção, assim, quando a gente começa a mediar, pode ocorrer a supergeneralização. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando lá figuras, imagens ou falando sobre o tema avô, por exemplo, né? O avô, meu avô é assim, meu avô é assado. E aí, de repente, as crianças generalizam alguma coisa que todo avô tem barba. Não é verdade, né? Eu dei aula, eu vou contar uma história para vocês. Eu dei aula pro pré, faz muito tempo já, né? E aí eu sempre tive cabelo comprido, tá sempre bonito, penteado, mas eu tenho meus cabelinhos brancos, né? Afinal de contas eu já tenho 51 anos. E eu tava dando aula para elas, só que era aula do pré e a gente tava brincando de salão de beleza. Então eles sentaram, eu sentei numa cadeira e como meu cabelo é bem comprido e duas ficaram brigando pelo cabelo, eu dividi o cabelo no meio e dei uma parte para cada uma brincar. E elas começaram a pentear meu cabelo, fazer trança e começaram a conversar. Elas diziam assim para mim não, uma para outra. Eu acho que ela é vó. Daí a outra assim, eu não sei. Mas aí a outra dizia, eu tenho certeza que ela é vó. E assim o papo foi. Daqui a pouco elas assim, ô Isabel, posso perguntar um negócio para você? Aí eu assim, o que foi? Você já é vó? Eu falei assim, não, eu não tenho nem filho. Aí ela assim, não, mas tu és vó. Eu tenho certeza que tu és vó. Eu falei, por que vocês acham que eu sou vó? Porque você tem cabelo branco. Isso é uma super generalização, entendeu? De dizer que todo mundo que tem cabelo branco é avô. Nem todo mundo com cabelo branco é avô. Então, nós temos que tomar cuidado com as super generalizações. Mas a generalização é algo muito bom, porque mostra o alto grau de mudança cognitiva, mas ela não pode virar uma super generalização e achar que todos os avós têm barba ou que todas as avós têm cabelo branco. Ou quem tem cabelo branco é a avó. Então, esse critério aqui de generalização, ele tem que ser flexível. A gente tem que mostrar para a criança que tem alguns critérios que são relevantes para que aquela pessoa seja avó. E outros critérios, por exemplo, como barba e cabelo branco, não são relevantes. E a gente vai estar trabalhando uma função cognitiva específica de elaboração, né? Quando eu trato a parte e o todo e tiro dessa parte, desse todo, o que é comum, o que é igual, o que é semelhante, o que é relevante e o que é irrelevante. Eu acho que com esse meu exemplo ficou mais fácil. O cérebro, ele cria um modelo, ele aprende e aí ele cria um modelo, certo? Um modelo interno, uma crença, uma ideia. E cada vez que ele percebe uma novidade, que é um ponto de vista,
né? O que acontece? Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. Para tomar a decisão, ele compara com o que ele já tem, com o ponto de vista que ele já construiu. Foi isso que as crianças fizeram. Elas começaram a me comparar com uma avó, porque o ponto de vista delas era que toda avó tinha cabelo branco. Apesar de ser uma super generalização, no caso eu trabalhei com elas isso, mas era um ponto de vista que elas tinham, equivocado, né? A entrada da informação talvez tenha sido construída pelos livros de histórias, pela literatura ou pela informação das mães, dos pais. Então ela construiu um ponto de vista. Então quando chega uma novidade, aí ela se conecta àquele ponto de vista. Ele vai tomar uma decisão. Eu falo ou não falo? Tá certo ou tá errado? Então quando a gente trabalha com as crianças os detalhes das informações, antes de tomar uma decisão, ela vai consultar o ponto de vista dela, ver o que é relevante, o que é irrelevante, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é essencial. E tudo isso a gente só consegue fazer com as operações mentais de identificação, comparação, classificação, diferenciação, análise, síntese. Que isso tudo acontece lá dentro da cachola. Não é fora, é dentro. Pela plasticidade cerebral, então há uma reconfiguração e reestruturação do ponto de vista. Então, quando a gente faz mediação, a gente exige que a criança tome uma decisão e pense sobre ela. Agora, vamos dar um parênteses aqui, porque eu sempre gosto de tocar nesse assunto, que assim, durante algum tempo, a nossa inteligência, ela foi medida. Ela foi medida. E essa medição, ela deu um número que nos quantificou. Então aqui, ó, essa quantificação e essa medida, por várias gerações, acabaram influenciando de forma direta ou indireta aquilo que a gente pensa sobre a criança com deficiência. Vê só, lá na década de 60, 70, que isso veio à tona, vamos avaliar os testes avaliativos que quantifica o quanto o QI, né? O coeficiente de inteligência, então quem tem abaixo, quem tem acima, só que é número. E número. Aí nos mostrou números e não disse para nós o que fazer com esses números ou o que fazer com a criança que ganhou esse número. Não se pensou. Foram poucos os pesquisadores, que aqui eu destaco, por exemplo, Vygotsky, que se dedicou a isso, Helvin Forstein. Eles deixaram esse QI, né? Essa quantidade, essa quantificação da nossa inteligência de lado e está, tudo bem. E agora, o que fazer com esse sujeito? E eles começaram a dar pistas do que fazer com essa criança. Então, a inteligência, ela não tem uma natureza final, porque essa perspectiva é uma perspectiva de exclusão. De exclusão. Ela é irreversível nos seus aspectos estruturais. Então, hoje nós temos uma outra perspectiva de inteligência, que ela é mutável, é energia e ela tem qualidade. E essa qualidade é acelerada quando o professor faz a mediação. E aí nós vamos aprender agora a mediar. Olha, eu quero mostrar aqui para vocês essa imagem aqui. Essa imagem eu vou deixar disponível para você, porque é a tarefa que eu vou mediar. Agora eu quero chamar a atenção. Essa tarefa aqui, eu comprei na internet. E ela diz o seguinte: reproduza a imagem abaixo
sem o uso de régua. E é uma tarefa para trabalhar com crianças que têm algum comprometimento. Então, aqui nós temos, né, as figuras geométricas sobrepostas e é para fazer o mesmo desenho embaixo. Acredito que algumas crianças com deficiência intelectual, ou até a maioria do leve, do moderado, vão fazer isso aqui em menos de 5 minutos. Aí eu pergunto para você, quais foram as funções cognitivas que ela utilizou? Ou ela usou só a percepção para pegar daqui e botar para cá? É uma, ponto de interrogação para vocês. Eu vou disponibilizar essa atividade aqui para você. O link vai estar abaixo desse vídeo. Você baixa essa atividade e tente aplicar com uma criança que você tiver em casa. Pode ser com deficiência ou sem deficiência. Mediando como eu vou fazer aqui o passo a passo. Ok? Vamos combinar. E depois você me diz como foi essa experiência. Aguardem. Vamos lá então. Vamos mediar essa página. A atividade reproduza a imagem sem usar régua. A imagem, para o mediador, essa imagem é apenas um pretexto. Por quê? Porque eu não quero só que ela reproduza de cima a embaixo. Eu quero que ela pense sobre essa imagem e transcenda essa imagem para um outro contexto. E é isso que eu vou mediar aqui. Então, hoje, aí assim, essa tarefa aqui eu vou aplicar com uma aluna que eu tenho. Então, essa aluna, ela não respeita regras. Certo? Ela não respeita os acordos, não respeita a regra. Ela faz as coisas de qualquer jeito, tem impulsividade, briga com seus colegas, né? O diagnóstico está vindo muito parecido assim com TOD. Então, eu peguei essa tarefa para mediar. Então, vamos lá. Aí eu faço eu falo para a criança, porque o mediador ele tem que deixar claro para a criança a sua intencionalidade. Então, eu digo, olha, hoje o nosso encontro, nós vamos trabalhar regras e planos. O que você acha? Ali eu já vou saber se ela é recíproca a receber essa informação, a trabalhar comigo. Quais são as operações mentais que eu separei para exigir dessa criança? Ela precisa identificar, analisar e fazer síntese. Vamos voltar lá para a imagem. Ela vai analisar quais são as imagens, ela vai identificar cada uma e fazer síntese. Porque aqui a imagem está sobreposta. Então, ela vai... É como se ela tirasse dessa imagem, uma imagem só, uma figura geométrica, a outra e os dois círculos. Separasse para analisar e depois juntasse como um todo. Aí é sempre a mesma pergunta, né? Você já tem que marcar aí no seu caderno. Toda mediação que eu mostro aqui, eu faço isso. Observe a imagem. A criança tem que observar a imagem. E aí eu sempre digo também, o lema, né? É 1 minuto, deixe-me pensar. Esse é o tempo que a criança tem para analisar aquela tarefa. Eu ainda não disse para ela o que ela tem que fazer. Eu só pedi para analisar a imagem ou analisar o que tem na folha. Como ela não sabe ler ainda, que ela ainda está no 1º ano, o que acontece? Ela não vai ler o enunciado, mas ela vai saber que ali no enunciado tem alguma coisa que diz o que tem que ser feito. Mas ela ainda não sabe ler. Então, provavelmente, ela vai me dizer que tem letras, que deve ter alguma coisa escrita, que deve ter ali dizendo que é para fazer alguma coisa e que tem as imagens, né, do bloco lógico, parecida com o bloco lógico, ou que tem figuras geométricas. Isso tudo ela vai dizer.
Quando ela dá essas informações para mim, eu tenho a zona de desenvolvimento real. Descreva o que você vê. Quando eu uso descreva, eu quero agora que ela me detalhe. Ela vai detalhar, olha, aqui tem um triângulo. E aí eu posso perguntar, como é que é esse triângulo? Ah, tem 3 pontinhas. E essa outra figura geométrica? E essa outra? E essa outra? Eu posso explorar esse momento aqui. Antes de começar a tarefa, o que devemos saber? Porque eu quero que ela controle a impulsividade. Porque assim, quando a professora começa a escrever no quadro, separe. A criança já diz, já sei o que é, separar sílabas. E às vezes não é separar sílabas. Depende. Então tem criança que é impossível, a professora mal escreve no quadro, ela já quer dar as respostas, sem pensar. Porque o impulsivo, a criança com impulsividade, ela vai só no perceptivo. Ela não pensa sobre. Ela não antecipa as suas ações. Ela só vai no perceptivo. Então aqui eu quero que ela controle a sua percepção e comece a pensar. Por isso que eu pedi para descrever. Que descrever ela já vai pegar as partes, os detalhes. Antes de começar a tarefa, que eu devo saber, tá? Isso eu falei. O que você sabe sobre essa tarefa? Ela tem 2 respostas para me dar. Nada. Ela pode dizer, eu não sei nada dessa tarefa. Aí eu vou dizer para ela, então nós vamos aprender, eu vou falar para você o que a gente vai fazer nessa tarefa, tal. Mas se ela me der uma resposta, seja qualquer resposta, eu vou dizer o que isso significa. Quando eu falo isso, o que isso significa, eu vou de novo nos detalhes. Eu quero que ela pense sobre o que ela falou. Eu quero que ela me descreva exatamente o que ela está me dizendo. Porque para a sinapse, se a criança já sabe aquelas figuras geométricas, não tem novidade. Não tem novidade. A novidade é a pergunta que eu fiz. Que a sinapse está lá dentro da cabeça dizendo, o que essa doida está perguntando agora que eu não tenho resposta? Então, o que temos para fazer? Que é outra pergunta. O que te dá essa informação? Ela disse, não, tem uma coisa aqui, vamos pegar a imagem. Aqui, tá aqui a imagem aqui, ó. Ela vai receber essa imagem. Então ela vai dizer, olha, eu acho que é para desenhar o que tem em cima e embaixo. Por que ela faz isso? Porque várias vezes ela já fez isso na educação infantil. Que se dava um modelo em cima para copiar igual embaixo. Era letra, era desenhos, não é? Então não tem novidade aqui. Não tem novidade. Não vai agregar nada. A novidade é quando eu começo fazer as perguntas para ela. Daí essa pergunta aqui, ó, o que te dá essa informação? Ela vai dizer, não, porque eu já fiz isso. Estou fazendo ela pensar. Não, eu já fiz isso quando eu estava lá na sala da fulana, porque tinha um quadro embaixo e outro em cima. Daí o de cima dava uma letra e a gente tem que escrever a letra embaixo. Isso é um indício. Ela conseguiu identificar um indício. Então, se você... você já fez isso antes? Então, posso perguntar para ela também. Você já fez isso antes? Se ela disser que sim, eu peço para ela me contar como foi. E se não, então é uma novidade. Se é novidade, o que pode acontecer? Quando a gente recebe uma novidade, uma tarefa diferente, o que pode acontecer? Vou fazer a criança pensar. E uma das coisas é você ter dificuldade ou errar, porque você não sabe exatamente o que é para ser feito. Mas vamos tentar. O que você gostaria que acontecesse? Porque assim, a criança que tem impulsividade, ela tem desatenção, né? Não se concentra. E o que acontece? Ela erra muito. Não porque não sabe, mas porque fez de forma impulsiva. E aí essas perguntas vão fazer ela se concentrar. E agora essa pergunta aqui é muito importante, porque assim, ó, o que você gostaria que acontecesse? Você queria errar ou você queria acertar? E ela vai falar para a gente, né? Não, eu quero acertar.
Não, então para acertar nós vamos ter que fazer um plano, né? De onde começa, onde termina. Por quê? Aqui eu estou mexendo com a questão da competência. Eu já falei em outros vídeos para vocês sobre 3 critérios universais, que é intencionalidade e reciprocidade. Quando eu falo para a criança o que eu vou fazer com ela e ela se sente atraída para participar da atividade, o significado e as transcendências. Agora eu estou falando de um outro critério que se chama competência. Aí, se a criança diz, não, porque eu tenho medo de errar, porque quando eu fico errando as professoras brigam comigo, os meus alunos ficam rindo de mim. Então eu trabalho com esse mantra, que é uma ferramenta biointeligente, que é um recado que eu mando para o meu cérebro, para as minhas sinapses lá, dizendo que eu sou inteligente e sou capaz, é uma afirmação, e joga uma pergunta para a sinapse. É assim, e o que mais é possível? Aqui é um ponto de interrogação. E o que mais é possível? Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível? Eu recomendo que você escreva isso, coloque na sua sala de aula e repita isso todos os dias com os teus alunos. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. É um mantra. Eu trabalho numa escola que nós temos essa frase escrita em todas as salas de aula. Todas. Porque o nosso cérebro, todas as informações que chegam como verdades, ele aceita. Ele não vai dizer assim, não, eu estou num corpo de uma criança deficiente, então essa informação que está chegando não é verdadeira, ele não tem isso. Ele vai aceitar como verdadeira. E as sinapses, elas vão dar conta disso, entendeu? Opa, esse cara é inteligente, ele é capaz. A emoção tá ali junto. Então não esqueçam, olha, preciosidade, hein? Botar esse mantra na sua sala de aula. Vamos continuar. Quais são seus sentimentos agora? Porque eu faço a criança lembrar do nosso mantra nos atendimentos. Quais são seus sentimentos agora? Eu quero trabalhar a emoção e a competência dela. O que você fará primeiro para fazer a tarefa? Lembra? O nosso objetivo aqui é trabalhar regras e fazer um plano. Para controlar, né, a impulsividade. Se eu tenho um plano, eu tenho que seguir o plano. O plano é feito com regras. Primeiro eu faço isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então eu estou forçando de forma abstrata e de forma concreta essa modificação do comportamento. O que você vai fazer primeiro? Então eu vou para o quadro e coloco. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. A criança vai dizendo e você vai elencando. Isso é um plano? Aí a gente marcou no quadro plano. Como você sabe que isso vai funcionar? O que eu estou fazendo? Que a criança antecipe os seus atos. Ela fez um plano, mas nem todo plano pode ser que dê certo. Então eu peço para ela imaginar, né? Com o plano, você está pronto para fazer a tarefa? Então me conte como é que nós vamos fazer essa tarefa. Eu estou pedindo, fizemos várias análises e agora eu peço uma síntese. Vamos retomar o plano, porque às vezes nessa síntese ela pode ter pulado alguma etapa. Então a gente retoma o plano. Mas o plano a gente fez isso, 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 isso. Então vamos seguir, porque a criança ela tem que ter clareza das suas decisões. Como você pensa em fazer? Começar de onde? Aqui, a função cognitiva da entrada, eu quero saber se está clara e precisa a informação, para garantir que ela vá acertar essa tarefa. Porque no final, a gente geralmente elogia, olha como você é capaz, viu como você é inteligente, viu como foi fácil com a minha ajuda, viu que você conseguiu sozinha. Há algo na página que podemos considerar importante? Também é uma pergunta.
Aí a gente dá a tarefa em si, né? Agora vai fazer a tarefa a partir do plano. Aí se você vê que a criança está cometendo alguns erros ou não está ainda claro o plano, você retoma. Imagine você seguindo o plano, as regras. Imagine você. E essa pergunta aqui, ela pode ocorrer se a criança não está levando em conta o plano ou depois da tarefa feita. Ela fez a tarefa, fez o plano, respeitou as regras, a tarefa teve bom êxito, terminou a tarefa e aí você vai pensar de novo com ela. Imagine você seguindo as regras do plano. Imagine. Então, eu estou saindo do plano material e indo para o plano do abstrato. E agora? Se você não seguisse o plano, como seria? Estou antecipando e gerando nessa criança a necessidade de ter um plano das suas ações. Aqui, ó, é a função cognitiva de elaboração. Exercitar conduta comparativa, se ela usar o plano e se ela não usar o plano. Traçar estratégias. Conduta planejada, porque a gente tem um plano, então ela tem que seguir o plano. Estabelecer relações virtuais. Quando eu peço para ela imaginar ela seguindo o plano e ela não seguindo o plano. Vamos pegar o plano. Então, o plano é o seguinte, o plano que foi elaborado, né? Esse aqui é hipotético, tá? Mas eu imagino que deve ser assim. Lá com a minha aluna, porque eu não apliquei ainda toda essa mediação. Começar, faltou um C cedilha. Começar pela figura maior, usar o modelo de sobreposição, numerar as figuras e depois desenhar. Então, eu não posso desenhar de qualquer jeito. Tem um plano. Então, primeiro, começar pela figura maior. Usar sempre o modelo. Olha só. A figura maior. Aí nós vamos discutir qual a figura maior. Que pode ser o triângulo, pode ser o hexágono. Então, vamos decidir com a criança. E para que ela não se confunda qual é a figura maior, eu ainda vou numerar as figuras. A gente numera por aquela que ela vai começar primeiro. Então, a grande vai ser o número 1. E depois sim que ela vai desenhar. Então, aqui, com essas regras, a gente vai trabalhar a função cognitiva de saída. Então, ela vai ter clareza do que é para fazer, já sabe tudo que tem aqui, já identificou, classificou, diferenciou, analisou, fez síntese, que é a elaboração, e agora é na hora de sair, de fazer a tarefa. Então, na hora de fazer a tarefa, imagina todo esse processo feito, olha o quanto de porcentagem eu estou garantindo que ela acerte a tarefa. Muito, muito. Aí, aqui a gente tem assim, ó, na saída. Na saída ocorre que a criança que tem impulsividade, ela fazer rápido de qualquer jeito. Com esse processo, eu estou garantindo conduta controlada, não impulsiva, e projeção de relações virtuais. Aqui antes é estabelecer relações virtuais. E aqui é projetar antes de fazer. Vamos para frente. Depois de toda a tarefa feita, toda essa nossa discussão, aí você pode continuar conversando. Qual o nome que podemos dar ao desenho? Quantas partes tem o desenho? Quais figuras aparecem no desenho? Sabes nomear? Círculo, triângulo, hexágono, retângulo. Podemos comparar cada um deles. Isso também são funções de saída, porque é o uso dos instrumentos verbais adequados. Foi importante seguir regras? Como as regras e o plano podem nos ajudar? Por que as regras são importantes? Você conhece alguma regra? Você gosta de seguir regras? Se não seguir, o que pode ocorrer? Qual o seu plano, então? Tudo isso aqui que eu estou fazendo? Gerando necessidade.
Então, gente, vejam que mediar é a arte de fazer perguntas. Perguntas que vão instigar as sinapses, acelerar as sinapses, para que elas possam, então, buscar conexões entre os dois hemisférios. Então, é isso aí. Gostaram? Coloque aí embaixo a sua opinião nesse vídeo, as suas dúvidas, eu vou responder a todo mundo. Quer saber mais? Então vamos fazer o seguinte, vou dar um desafio para vocês hoje. Baixem essa imagem e tente aplicar com uma criança. Se o professor ainda não está trabalhando, pode ser com o seu filho em casa, pode ser com um sobrinho. Aplique com todas essas perguntas que você anotou e me conte como foi. Certo? Que quem sabe eu não faço uma mentoria com você ao vivo qualquer dia desse. Certo? Mas tenta aplicar. Faça a diferença. Não podemos pensar que a inclusão é só esse momento de felicidade da criança na escola e bem-estar. Não. A felicidade e o bem-estar da criança com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem é ativado quando ela aprende, porque a função da escola é ensinar. Então, se você quer fazer a diferença, faça já, aprenda a mediar e seja a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.